Boa noite. Você pode ficar de pé mais um pouquinho, só para nós compartilharmos da palavra do Senhor nessa noite. Obrigado, meus irmãos. No livro de 2 Pedro, no capítulo 1, nós vamos ler 2 versículos só. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12 e 13. Segunda Pedro 1, isso mesmo. Versículo 12 e 13. Glória a Deus. Mais um domingo estamos juntos, não é verdade? A gente teve aí, esse final de semana que passou aí, foi extraordinário. Quantos estavam aqui esse final de semana passado? Quem não esteve, irmãos, está lá no nosso YouTube, as 3 ministrações, sexta, sábado e domingo. Ontem o Lucas estava aqui no nosso acolhimento e ele falou uma coisa que é verdade. A gente dá prioridade para tantas coisas, né? Quanto a uma série, a maratonar, um Netflix, né? Como é importante a gente pegar e rever isso. Cada palavra eu acho que não deu 50 minutos. Então, de repente, num dos seus tempos, você pegar e meditar, ouvir novamente. Creio que só vai fazer bem para você, assim como para nós também. Mesmo estando aqui, como é importante a gente também ouvir novamente. Diz assim a palavra de Deus, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12 e 13. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrá-los destas coisas, mesmo que já as conheçam e estejam fortalecidos na presente verdade. Penso que convém, enquanto eu estiver neste corpo, despertar a memória de vocês. Amém? Só esses 2 versículos, feche os seus olhos. Pai, nós somos tão gratos pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor. Deus, somos gratos porque nós sabemos que são poucas, digamos assim, Senhor, o que nós estamos vendo nesses dias. E já sabemos que tem tantos lugares no mundo em que os irmãos apenas querem olhar um no outro, mas não conseguem. Mas pela Tua infinita graça, o Senhor nos proporciona lugares como esse, a liberdade de ir e vir, Senhor, para louvar o Teu nome, sair das nossas casas, receber a Tua palavra. Senhor, isso não tem nada a ver com estrutura, Senhor, tem a ver com sede e fome de estar diante de Ti. Pai, portanto, que nessa noite, essa palavra, Senhor, encontre lugar em nossos corações, assim como nós já Te louvamos, assim como nós engrandecemos já o Teu nome, possamos sair daqui fortalecidos pela Tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Podem se sentar, meus irmãos. Se você vai anotar, a ministração, o tema é repetir o óbvio é guardar a fé. Você pode dizer para a pessoa do seu lado? Repetir o óbvio é guardar a fé. Eu, há uns meses atrás, indo deixar a minha filha no trabalho, e nós conversávamos sobre algumas coisas ali do nosso dia a dia de casa, e não sei se acontece isso na sua casa, talvez acontece só na minha, de vez em quando acontece isso. Às vezes eu acho que falei para a Priscila uma coisa, mas eu só pensei. Talvez na sua casa tudo você falhe, está tudo certo, mas na minha, de vez em quando eu dou umas rateadas desse jeito. Eu acho, ou então eu penso que os meus filhos e a minha esposa têm um Bluetooth que está conectado à minha cabeça, que eles têm que fazer exatamente tudo que eu estou pensando, mesmo não tendo falado nada. Isso lá na rua Rodrigues Alves 292, apartamento 1003, edifício Fernando, acontece muito. E como muitas vezes isso me pega em alguns lugares, porque eu acho que a Priscila entendeu, mas eu não falei. Eu acho que o Israel e a Isabel ouviram, mas eu nunca abri a boca para dizer nada. E um desses dias eu indo deixar a Isabel no trabalho, e ela pegou e falou assim: pai, deixa eu falar uma coisa para o senhor. O senhor precisa entender que tem coisas que o senhor precisa falar de novo. Tem coisas que o senhor precisa entender que o óbvio tem que ser dito. E aquilo falou muito comigo.
aquilo me trouxe tipo assim, poxa, mas é verdade. E para você talvez isso seja, pastor, sério, é? Quem lembra do nosso pastoral que ele dizia assim, é. Mas isso mexeu muito comigo. Porque, irmãos, a gente vive um tempo assim de tanta correria, de tanta coisa, tantas coisas para serem feitas. A gente parece que o dia tinha que ter 28 horas e não 24. E tem coisas que infelizmente se passam, não porque elas se perdem sozinhas, porque a gente não cuida com isso. E essa palavra já está ecoando dentro do meu coração há muito tempo. Isso não foi agora essa semana, já tem um tempo em que o Senhor ministrou essa palavra no meu coração. E eu queria trazer ela hoje nessa noite. Porque é sempre importante quando nós temos uma injeção, vamos assim dizer, uma adrenalina do céu, como nós tivemos esse final de semana, da conferência ser profunda, é importante nós mantermos isso, não porque nós temos que manter o padrão, mas lembrar o que o Senhor já tem feito, porque é a única forma de eu e você continuar de pé, principalmente no que diz respeito ao que Jesus Cristo fez na cruz. Irmãos, eu não sei você, mas assim, lembrar do sacrifício de Jesus deveria ser algo que constantemente estivesse na nossa cabeça. Tipo assim, levantar de manhã e louvar a Deus pela sua misericórdia. Mas poucos, eu confesso que em algum tempo na minha vida eu não levava isso em consideração. Porque eu achava que eu era crente, então está tudo certo. Mas irmãos, Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E aqui mora uma grande pergunta, não é porque nós estamos num culto de domingo à noite que nós só aqui somos adoradores. Não, nós somos adoradores dentro da nossa casa, nós somos adoradores dentro do nosso trabalho, sabe, e em todos os lugares que nós estamos. Só que parece que as coisas têm se tornado tão fáceis e principalmente assim, não se fala mais de algumas coisas. E quando eu fui debruçar sobre esse texto, sobre essa questão que o Senhor falou comigo, me veio esse texto de Pedro, lembrando aos cristãos das coisas. Eu costumo dizer, e fato é, que a Bíblia, irmãos, às vezes a gente para um pouco e começa a pensar que não, a Bíblia talvez seja para o meu vizinho, a Bíblia seja para aquele que não conhece a Jesus. Não, irmãos, a Bíblia é para os cristãos. Quantos cristãos tem aqui nessa noite? Então tudo que está aqui dentro é para mim e para você ter uma vida alinhada com a verdade, para que a gente alcance a glória vindoura, a eternidade, aquilo que o Senhor já preparou para nós. Então se eu pego e leio a Bíblia como ela é, ela não passa de um livro. Agora quando eu medito sobre ela, preste atenção, eu alcanço as sagradas escrituras. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Porque você pegar só a Bíblia para ler, é um livro, porque você só decora. Agora quando você pega essa Bíblia e abre ela com o intuito de querer comer, pensar, raciocinar o que Deus está querendo dizer para mim, isso passa o quê? É um ambiente de revelação. Daí vem as sagradas escrituras. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Pastor, mas como assim? É mais ou menos da sua vida. Quando você pega a Bíblia e só lê ela, isso não gera fruto. Você decora um versículo, pá, puf. Mas você não pratica aquele versículo, você decorou ele. Quer ver um exemplo? Salmo 23. Quantos e quantos lugares aqui, irmãos, dá licença que eu vou tirar esse paletó aqui. Desculpa, Bri. Vai matar outro de calor, eu não. Quantos e quantos de nós, irmãos, chegamos num lugar, lá está aberto, Salmo 23. O Senhor é meu pastor. E no original é, não terei falta de nada. Mas vamos lá, o Senhor é meu pastor, então de nada terei falta, né? Vamos colocar assim. Ou então nada me faltará. Irmãos, pensa comigo. Faz um cálculo aí. Se o Senhor é meu pastor, então nada vai me fazer falta. Então por que eu fico angustiado? Por que eu corro atrás do meu jeito de fazer as coisas? Por que eu faço essa loucura de, sabe, de me meter em dívida, porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro? Se o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Agora, quando eu entro no ambiente de querer fazer do meu jeito, vai faltar, não é porque o Senhor não é meu pastor, é porque eu deixei de ouvir o que Ele tem dito. Quando a palavra do Senhor diz assim, ó, não andeis ansioso com coisa alguma, diga para a pessoa do seu lado assim, é com nada, irmão. É nada. Mas a cada 10 pessoas, 11 estão ansiosos com o que vai acontecer amanhã de manhã. Você já parou para pensar que nós estamos, hoje é dia 20? Não, que dia é hoje? 21 de setembro, gente. Diga para a pessoa do seu lado, acabou o ano, irmão, acabou.
O Israel dizia para mim assim: pai, falta menos de 60 dias trabalhado para acabar o ano. Israel, contando. Só que a gente entra nessa pilha de ter isso, aquilo, outro. E eu quero ministrar o seu coração nessa noite algo que é importante você trazer para essa realidade. Que o repetir o óbvio gera fé. Quantos creem nisso? Diga amém. E aqui Pedro está dizendo aos nossos irmãos exatamente sobre isso. Fique lá com o texto aberto. Por isso sempre estarei pronto para trazê-los à lembrança acerca dessas coisas. Ainda que estejais certos da verdade, já confirmados nela, também considero justo, enquanto eu estou nesse corpo, despertar-vos em vossas lembranças. Se você depois, pega isso aí para você não ficar só nas minhas palavras. Depois medite o texto inteiro, você vai ver que ali tem uma relação a falsos mestres, a falsos profetas. As coisas que são faladas desde aquela época para encher o nosso ego daquilo que é bom, para falar o que a gente quer ouvir, para deixar a gente, sabe, pontual com as nossas realizações. Não, eu sou um cara bom mesmo, sabe, tudo que eu tenho porque eu fiz assim, ó. Ninguém vem me ajudar, eu fiz tudo assim, tá? E Deus pega e faz assim, ó, tira a tua saúde, tudo que tu construiu não serve nem para pagar uma UTI, que se for o nome de Jesus, nunca ninguém vai ficar que eu conheço. Mas quantos estão entendendo? Sabe, você vê ali o tempo da pandemia, irmãos. O cara, eu acho que, se eu não me engano, um grande empresário na Espanha morreu por causa de falta de ar. E os filhos disseram assim: meu pai lutou a vida inteira para a gente dar, para ter tudo, nos dar tudo, e morreu procurando aquilo que era de graça. Quantos de nós, irmãos, estamos perdendo tempo com aquilo que não é importante? Eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar, não estou dizendo que você tem que estudar, não estou dizendo que você tem que se aplicar naquilo que você está fazendo. Não, é o contrário. O cristão quer fazer com excelência. Só que nós precisamos entender que tudo tem o seu lugar. Olha só o que diz, por favor, lá em João capítulo 1:12. João 1:12. Olha o que diz o texto. João capítulo 1, versículo 12. Contudo, aos que receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes autoridade de se tornarem o quê? Quando você fala assim, pastor, mas eu preciso lembrar o quê? Irmão, falar. Diga para a pessoa do seu lado assim, ó, você é filho de Deus, meu irmão. Você é filho de Deus. Sabe, irmãos, nós vivemos uma geração que eu vou dizer para você, sabe quem precisa evidenciar a sua figura? Sabe quem precisa? Tem uma música do Marcos Brunet que eu amo muito, que é aquela que diminuam, né? Apagam-se as luzes, não é isso? Né? Apagam-se as luzes, somente quem tem que brilhar? Deus. Quando eu preciso evidenciar a minha figura, irmãos, isso chama o que fala? Sabe o que isso demonstra? Pelo menos na minha visão e aquilo que a Bíblia ensina, que eu sou um órfão. Que eu sou uma pessoa que eu preciso ser validado. Que eu sou uma pessoa que eu preciso, sabe, mostrar as minhas qualidades. Diga para a pessoa do seu lado, você é filho de Deus. Você não precisa mostrar isso para ninguém. Agora, você precisa evidenciar o seu Deus, aí é diferente. Que é o seu Pai. Sabe, irmãos, muitas vezes nós precisamos parar e analisar o que tem sido feito na nossa vida. Repetir o óbvio nesses dias é trazer essa centralidade de Cristo para nós. Eu não preciso falar bem de nada. Deixa que as pessoas vejam aquilo que você carrega. A Bíblia diz, o que Paulo fala para nós? Nós somos o quê? Uma carta escrita com sangue, lida por todos. Quem está à tua volta é que a gente se engana. E aí o óbvio de repetir as coisas. Contudo, aos que receberam, quantos receberam? Levante a mão aqui. Nós o recebemos. Agora, vamos lá. Aqui já, eu não sei se eu entro nesse assunto, mas se você não entregou sua vida para Jesus, você não confessou Jesus como teu Senhor e Salvador, deixa eu te dizer, você é simpatizante. Você é simpatizante da causa de Cristo. Se você nunca entregou sua vida, você nunca creu com o coração, nunca confessou com a boca, não desceu às águas, desculpa, você é um simpatizante das coisas de Deus. Peraí, eu não estou preparado para o batismo. Irmãos, desculpa, mas isso para mim é só desculpa. Entendeu? Diga para a pessoa do seu lado, é desculpa ou desculpa?
Ah, mas eu estou na igreja há tanto tempo. Mas tem muita gente que ainda não recebeu, ainda não creu e ainda não tem o seu nome. Ainda não tem ele como seu pai. Porque se tem como pai, o DNA que tem que correr na sua veia é aquilo que a Bíblia nos ensina que tem que ser feito. E ponto. Isso não é eu que estou falando, é o que a Bíblia diz, meus irmãos. Então por que repetir isso nos dias de hoje? Parece ser óbvio, né, pastor? Mas eu sou... Porque tem muita gente que acha que é filho de Deus e não é filho de Deus. Entenda que existe um processo de arrependimento. Uma vez o pastor Jonas pregou sobre isso, irmãos. É necessário ter uma paz com Deus. E reestruturar a paz é reconhecer que nós somos pecadores. Eu não tenho Deus como, sabe, apenas como uma pessoa que eu acho bonito dizer, não, Ele é meu Senhor e Salvador. Meu CR agora fechou bonito, né? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Diga para a pessoa do seu lado, você tem pai. Então você não precisa se evidenciar. Outra coisa que eu vejo, irmãos, que eu entendo nesses dias que, por exemplo, assim, ó. Quantas vezes no dia, em quanto tempo, em quantas formas você fica chateado com qualquer coisa? Qualquer coisa te chateia. Irmãos, nós estamos crescendo como igreja. E louvado seja Deus por isso. Antes mesmo de ser, digamos assim, de ter o pastoreio da igreja, antes mesmo, eu estou falando do tempo dos jovens. Lá, quando eu cheguei aqui, eu dizia uma coisa assim, cara, eu não quero ser líder de jovens, de 1000 jovens, ou de uma igreja de 1000 membros, se 1000 membros não entenderam o que é ser igreja. Igreja não é uma estrutura montada humana que tem tudo redondinho, organizado, tudo bonitinho. Isso é necessário. Isso é preciso, porque para que haja progresso tem que ter ordem. Mas igreja é evidenciar Cristo fora das 4 paredes. Diga para a pessoa do seu lado, aqui você não é igreja. Aqui você é só corpo. E eu achei muito interessante uma coisa que eu não sei se foi o pastor Manuel que pregou domingo ou se foi o pastor Kleber, que falou o seguinte: uma pessoa que acha que não, eu sou crente aqui dentro da minha casa, ou então eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso disso, daquilo, outro, né? Aí ele falou assim, ó, tem muita gente que acha que é areia, pedra, cimento, mas isso não é uma construção. Um terreno, ele limpo é só um terreno. Agora, quando se constrói em cima desse terreno, ninguém fala assim, ó, eu tenho um terreno que tem uma casa. Não, você fala o seguinte, eu tenho casa própria, não é verdade? Assim é a igreja. A igreja só é igreja quando ela está junta. E a Bíblia diz, Paulo fala assim, nós não devemos de deixar de congregar como alguns. Quantas pessoas hoje não congregam por qualquer tipo de problema? Eu vou naquela igreja porque ninguém isso. Não faço disso porque aquilo outro. Para com isso. Não é sobre isso que nós estamos vivendo, irmãos. Se o nosso Deus é Pai, e de fato é, porque nós o recebemos, Ele nos deu autoridades, e isso nos dá o quê? Nós somos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus temos aqui? Levanta a mão. Então você precisa ser lembrado disso. Então para com a tua orfandade. Para de achar que tudo tem que ser validado com tapinha nas costas. Bom trabalho, hein? Que bom que você fez isso. Nossa, que maravilha que você fez isso. Porque Nilson, para com isso. Quem é filho de Deus, irmãos, quem é filho de Deus não fica movido por tapinha na costa. Pelo contrário, quando você recebe muito tapinha na costa, dizendo, nossa, você é uma bênção, você é isso, cuida, porque a Bíblia diz que o homem é provado pelos louvores que recebe. Quanto mais você diminui, mais ele cresce. Ah, mas onde é que fica a minha satisfação? Irmão, se a sua satisfação não é evidenciar Cristo, para por aí. Se o seu prazer não está em as pessoas serem convertidas, porque é isso que é o detalhe. Quando Jesus nos chama a gerar discípulos, é discípulos para Ele, não é para nós. Não é para nós, é para Ele. Paulo diz assim, ó, sinto como dores de parto em meu corpo, até ver o quê? Cristo revelado ou fortalecido ou criado em quem? Em vocês. Não é a figura de Paulo. Diga para a pessoa do seu lado, homem nenhum
pode suprir o lugar de Deus na sua vida. E eu estou falando homem nenhum, nem seu pai, nem sua mãe, nem seu marido, nem sua mulher, ninguém. Deus é tudo em todos. Se você tem colocado no lugar de Deus aquilo que não é de Deus, desculpa, você está construindo a sua casa na areia. E a mesma tempestade que vai vir com quem está construindo certo na rocha vai vir sobre você e vai cair as coisas. Diga para a pessoa do seu lado: o óbvio gera fé, meu irmão. Você não é escravo, você é filho. Você tem essa autoridade. O pastor Aurélio pregou sobre isso umas 2 quinta-feiras para trás, né? A identidade de filho. Identidade de filho. Outro ponto, irmãos, o primeiro, aliás, vamos na sequência. O primeiro é: a identidade de Cristo tem que ser dita. Diga para a pessoa do seu lado: a identidade de Cristo tem que ser falada. Quem Deus é na sua vida, meu irmão. Você precisa entrar nesse ambiente de reconhecer isso. Todos os dias abrir os olhos e dizer: não, eu tenho Ele, Ele mora comigo, Ele está aqui, Ele é meu Salvador, Ele é meu socorro bem presente no dia da angústia, eu vivo para adorá-lo, Ele me criou, foi Ele que tem todo o domínio da minha vida, Ele sabe todas as coisas. Todos os dias, não pode ser só numa conferência, não pode ser só no GA, não pode ser só num domingo, não pode ser só numa terça, você está entendendo? É todos os dias. Balança a pessoa do seu lado e diga assim: ó, você é filho. E basta. Quem crê nisso, dê uma salva de palmas para o Senhor. Outra coisa, irmãos, o óbvio, olha só, da centralidade de Jesus, irmãos. Não existe outro. A palavra de Deus diz lá em Hebreus 12, abre lá, Hebreus 12, versículo 2. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. Os irmãos do Solidificado estão aprendendo sobre Hebreus. E eu tenho certeza que está sendo uma bênção, né, pastor Aurélio? Hebreus 12, 2. Olha dizer: tendo os olhos fitos em, fale forte, em autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhes fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Irmãos, olha aqui para mim. Nada nessa terra pode dizer o que a palavra do Senhor diz. Não pode ser dito o seguinte, ó: o meu carro, a minha família, a minha geração, os meus bens, o meu nome é o autor e consumador da minha fé. Somente um, Jesus. Só Jesus nos garante isso. É só Jesus. Você pode ter o maior currículo, você pode ter o doutorado, o pós-mestrado, o que você quiser. Você pode evidenciar tudo, mas se Jesus não for a centralidade da sua vida, desculpa, você terá fim. Agora, quando Ele é o centro de todas as coisas, o nosso fim não está relacionado aqui, é a eternidade com Ele. Centralidade na nossa vida. O óbvio precisa ser dito? Claro que precisa. Quanto a isso, quantos irmãos nossos têm se perdido nesse ambiente, meu irmão? Quantas pessoas, sabe, facilmente se desloca por dinheiro. Você não precisa levantar a mão não, mas quantas pessoas, eu vou dar um exemplo que parece ser bobo para você. Parece ser bobo para você. E aqui coloca uma interrogação muito grande na sua vida. Porque a gente tem que ser sábio ao ponto de aprender nos erros dos outros. Nós não podemos ser sábios aos nossos próprios olhos. Isso é interessante saber disso. Mas quantas pessoas, preste atenção no que eu vou dizer, parece ser pequeno o exemplo. Mas quantas pessoas tinham um carrinho simples, vivia para lá e para cá servindo ao Senhor de uma maravilha, e o sonho dele era mudar de carro. De repente ele foi abençoado, houve ali uma possibilidade, ele ganhou um carro melhor e esse irmão sumiu dos compromissos. Sumiu. Quer ver outra coisa? Enquanto um irmão ganhava, uma pessoa ganhava 5 mil reais, 6 mil, está tudo certo. Meu Deus, que fidelidade eu tenho. Eu devolvo para o Senhor os 500 reais, os 600, seja qual for a situação. Pronto, começou a ganhar 20 mil. Eu tenho que ver, né? Porque é 2 mil, né?
Preste atenção no que eu quero dizer. Onde você está, você precisa entender e pensar nisso. Onde eu estou? Quem me trouxe até aqui? Quem me trouxe até aqui? Se foi as minhas forças, quando eu cansar eu vou morrer. Se foi o que você acha, se foi o que você está sabendo, quando você parar aí, como diz a história assim, você não sabe mais o que fazer. Agora, sabe o que é a maior maravilha de depender do Senhor? É que Ele nos surpreende todos os dias. Quando menos você espera, Ele vai vir com o melhor. Agora, uma pessoa que só não esquece da centralidade de Jesus, ela fica angustiada. Meu Deus do céu, o que é isso e aquilo outro? Eu não estou dizendo, irmão, que você tem que se vestir de branco, como eu sempre digo aqui, subir em cima do monte e ficar lá. Oh Jesus, paga minha luz. Oh Jesus, paga meu gás. Oh Jesus, que meu nome seja aceito na minha casa, minha vida. E tem que trabalhar. Quantos querem ganhar 30 mil por mês? Levanta a mão assim. Receba em nome de Jesus. Mas vamos trabalhar, irmão. Você vai ganhar 30, 40, 50, 100, mas tem que trabalhar. Faz assim, ó. Suor do meu rosto ganharei o meu pão. É o que a Bíblia diz, meu irmão. Mas diga para a pessoa do seu lado, o óbvio tem que ser dito. O óbvio tem que ser dito, irmão. Ali, vamos ler junto? Aqui o versículo 2 de Hebreus 12, 1, 2, 3 e... Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhes fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor aí. Centralidade de Jesus. A centralidade não é o teu negócio, não é o teu sobrenome, não é a tua família, não é a tua herança. É Jesus o centro de todas as coisas. Se Ele é o centro, acabou-se. O pináculo maior é Jesus. A estrutura é Ele. Tudo vai vir por Ele. Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa? Diga amém. E isso, irmão, nós temos se perdido nesses dias, irmãos. A gente quer evidenciar e dizer, não, é porque... Diga para a pessoa do seu lado, não é desse jeito, meu irmão. Sabe, irmãos, se eu não me engano, eu li eu não sei se é o Evangelho Maltrapilho, mas eu li em algum livro que não lembro agora, mas a frase era exatamente essa. Que o Evangelho é um mendigo mostrando para o outro onde tem um pão. Quantas pessoas chegam perto de nós, irmãos, e a gente quer mostrar a igreja? Sabia que isso é um grande erro do cristão? Na minha igreja é assim. Na minha igreja é assim. Você nunca deve mostrar a placa da sua igreja para a pessoa. Se quer consolidar uma pessoa em Cristo, fale de Jesus para ela. Esquece a igreja. Não queira trazer as pessoas. Não, você tem que ir lá para a nova aliança. Porque na nova... Irmãos, não é um método levar as pessoas para a igreja, estrutura. Sempre foi e sempre será levar as pessoas a Cristo. Se você tem isso, irmãos, Deus vai te usar para ser canal de bênção a outras pessoas. E essas pessoas vão ver Cristo em você. E elas vão gerar o quê? Necessidade de saber onde você está indo. Então não entra nessa assim, não, porque na nossa igreja a gente vai ter, irmãos, nós não nos preocupamos com quantidade. Não tem a ver com quantidade, irmãos. Bote isso na sua cabeça. É lógico que como pastor, é bom ver a igreja cheia. Nossa, botamos cadeira, já nós vamos ter a galeria aberta. Quem crê nisso, diga amém. Vai ser uma bênção. Mas, irmãos, se não adianta ter todo esse povo aqui dentro, se segunda-feira a gente continua fazendo os mesmos erros. Segunda-feira, irmãos, o óbvio, o básico da coisa a gente não consegue fazer. Não adianta, sabe, irmãos, a gente está aqui louvando a Deus e cantando, e aquela presença, ter os melhores sons, os melhores instrumentos, o pessoal fazendo o melhor que faz do estacionamento, da escolinha, e chega em casa, não é nada disso. Meu Deus, irmãos.
Deus tenha misericórdia de nós. Diga para a pessoa do seu lado, não tem a ver com a sua aparência, tem a ver com aquilo que você está vivendo. Aparência, irmãos. Oh, meu irmão. Falar, pega um papagaio, ensina ele, bota aqui, ele vai ler, sabe, tudo bonitinho. Mas é vida, diga centralidade de Cristo. A centralidade de Cristo. Ele é o nosso autor e consumador da fé. Somente Ele tem a resposta de todas as coisas. Quem crê assim, diga glória a Deus. Mateus 28, do 19 ao 20, irmãos. Mateus, capítulo 28, do 19 ao 20. O óbvio, o quê? Da nossa missão. Irmãos, o óbvio da nossa missão, preste atenção. Jesus, os versículos antes, ele diz assim, ó, ei, juntou o discípulo, lembra? Depois você lê em casa e medite sobre isso. Falou, em outras palavras, eu vou usar a minha questão, o que eu estou falando, isso não está na Bíblia. Jesus disse assim, ó, vou dar para vocês um negócio aqui que é top. Por quê? Porque me foi dada autoridade nos céus e na terra. Então eu vou dar aquilo que já é meu por direito, mas eu vou dar para vocês. Aí ele começa a dizer assim, portanto, vão e façam discípulos. Diga para a pessoa do seu lado, ele mandou. Façam é o quê? Uma imposição, imperatividade, não é isso? Então não é, eu vou fazer discípulo só quando der. Vou fazer discípulo, sabe? Não estou me sentindo bem ultimamente. Não é sabe a sequência não, eu estou no inverno, não, então o inverno é tempo de chuva, eu não vou me molhar, eu vou ficar em casa. É vão e façam. De todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Olha o que diz o versículo. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Irmãos, eu conheço pessoas, vou dizer um exemplo para vocês, que estão dentro da igreja, conhecem a Jesus, usam da palavra, tem um dom, tem maravilhoso, é uma bênção, mas nunca geraram um discípulo para Cristo. E a comissão é essa. Diga para a pessoa do seu lado, você já sai do 0 a 0. Ganhar. Há um tempo atrás tinha um slogan, né? Quem frequentou e passou por algumas igrejas que tinham o G12, lembra? Ganhar, consolidar, discipular e enviar. É uma verdade. Essa é a nossa missão. Diga para a pessoa, é óbvio, precisa ser dito. Mas não, a gente para nas nossas feridas. Não, eu não estou chateado porque naquela igreja não fizeram isso, mas eu fui ferido no meu passado, porque isso, irmãos, eu não estou trazendo o pejorativo da coisa, nem tripudiando sobre as dores. Mas eu repito, mais uma vez vou deixar claro aqui. Um princípio não deixa de ser princípio porque alguém fez algo errado com um princípio. O princípio não mudou. Você tem que continuar dando frutos. E frutos que permaneçam. Diga para a pessoa do seu lado, entendeu que o óbvio precisa ser dito? Não, mas pastor, eu estou vivendo um tempo dentro do meu casamento. Não, pastor, com os meus filhos. Não, na minha empresa. Irmãos, isso tudo Deus sabe. Mas não adianta querer fazer o soufflé de chuchu com alparragas. Como é que é o nome? Alcaparras e não sei o que. E fazer um jantar. E isso, aquilo, outro. Se você não consegue fazer um feijão e um arroz que é o básico. Não, porque eu quero ter uma revelação da palavra de Deus. Porque agora eu estou vivendo uma realidade. Irmãos, perdão, que é o simples. Você não perdoa. Quando eu digo simples, eu estou falando de atitude. Diga assim comigo. Farol baixo e farol curto. É o que tem que ser feito primeiro. Tem gente que levanta de manhã, toma lá um café preto e fala assim, o que vai ter na janta hoje, hein? Você nem almoçou, você já está querendo coisa lá em cima. Entende o que eu quero dizer nessa noite? O óbvio precisa ser dito, meu irmão. Um comissionamento daquilo que nós recebemos como autoridade. Nós precisamos viver isso primeiro aonde? Diga comigo, dentro da minha casa.
Fala forte, por que vocês baixaram o tom? Diga assim, ó, dentro da minha casa. Diga assim, eu sou filho de Deus. E eu preciso expressar isso. Aí quem é casado fala com o esposo ou com a esposa. Quem é filho fala com os pais, tá? Eu preciso expressar isso. Fala alto, eu preciso expressar isso. Em primeiro, com a Priscila. Fala o teu nome da tua esposa. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, meu irmão? Aleluia, é isso aí. Não adianta a gente querer fugir, irmão. Não, porque agora, sabe, eu estou aprendendo sobre a questão sistemática e não sei o quê. Isso tudo é maravilhoso. Mas só entra nesse ambiente se tu sabe fazer primeiro o arroz, irmão. Não se preocupe em querer fazer uma coisa que está lá na baixa da égua, que está longe de você ainda. Tem gente que investe dinheiro em livro, investe, gasta 500, 600 reais de livro por mês, mas não tem capacidade de pagar um cabelo para a esposa. Tem gente que investe eu ia dizer milhões, talvez tenha, né? Mas tem, claro que tem. Tem gente que não, eu estou, sabe, pastor, eu preciso ter, porque assim eu estou investindo nos meus estudos e a mulher lá querendo arrumar um dente que está furado. Você acha graça, mas é verdade. Onde você acha que Deus está, irmão? Onde é que você acha que Deus está? Não, porque assim, pastor, assim, ó, eu estou, sabe, eu isso, aquilo, outro. Pelo amor de Deus, igreja, balança a pessoa do seu lado. O simples, o óbvio, atrai a presença de Deus. Pelo amor de Deus. Eu não estou dizendo, entendam bem, olha aqui para mim, eu não estou pregando contra isso, amém? Cada um define o que acha. Eu estou falando que a Bíblia ensina. É uma comissão minha e sua. Nós temos que levar pessoas a Cristo. Nós temos que evidenciar aquilo que nós recebemos. Nós temos que avançar. Não por causa de estrutura, para ficar aparecendo para os outros. Olha, fulano de tal é um ganhador de almas. Já ganhou. Não, não é sobre isso. É sobre a graça, a misericórdia e o favor de Deus. É sobre isso, irmãos. Para de botar uma margem, uma capa de que não... Sabe o que tem que chegar primeiro, irmãos? As nossas fraquezas. Eu era assim, eu era desse jeito, eu fazia isso, mas Deus me alcançou. A sua graça tem me alcançado, a sua misericórdia, porque eu era assim e agora não sou mais. Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa noite? Então o óbvio, irmão, tem que ser dito. É uma verdade, a gente se preocupa com tanta coisa e não é errado você ter conhecimento. Não é sobre isso que eu estou falando, amém? Os irmãos estão entendendo? Que você invista em nome de Jesus, levante a mão assim, ó. Que você tenha capacidade de investir muitos e muitos dinheiro em conhecimento. Que Deus te faça conhecer em nome de Jesus da sua profundidade, da grandeza. Mas que você viva o simples primeiro em nome de Jesus. Você está entendendo? Isso que eu estou falando nessa noite, irmãos. O óbvio da nossa missão é trazer essa realidade para os dias de hoje. É parar e ponderar o que nós estamos fazendo com aquilo que nos... Sabe, irmãos, aquilo que nós temos. A gente procura tanta coisa fora. A gente quer tanta coisa fora. A gente quer buscar tanta coisa, irmãos, mas o óbvio precisa ser dito. O Senhor me amou. Ele tem o melhor para a minha vida. E por isso eu tenho que falar dele, eu tenho que viver nele. As pessoas que estão perto de mim têm que sentir o aroma suave de alguém que entende que tudo que é e só tem por causa dele. Autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Fica de pé em nome de Jesus. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo que eu falei aqui, eu tenho certeza, irmão, que talvez muitos possam pensar, mas isso aí é perca de tempo. Mas deixa eu te dizer isso em nome de Jesus, não é perca de tempo. Isso é fortalecer a nossa fé, irmão. É fortalecer a nossa fé. Eu creio na íntegra o que a Bíblia diz, os sinais acompanharão os que creem. Eu creio no mover de Deus. Mas, irmãos, eu creio num ambiente onde a glória do Senhor não vem na plenitude no altar rachado. Não vem. Eu creio no ambiente onde Deus faz a partir daquilo que Ele vai se receber em troca. Pastor, mas Deus é interesseiro? Não, mas Ele é assertivo, Ele é exato. E Ele nos conhece em todo o tempo. Diga comigo, ontem, hoje e amanhã.
Talvez você está lidando com um problema dentro da sua casa, que você está querendo que o espiritual entre em ação. Mas você já entendeu que o simples é você fazer primeiro? Quando Zaqueu, que era um carga torta, como diz a história, como diz o ditado, uma curva de rio, ele lembrou e ouviu falar que Jesus ia passar em determinado lugar. Ele nem queria, ele só queria ouvir, ele só queria ver, ele só queria estar ali. A Bíblia diz que ele subiu e o Senhor avistou e disse: Senhor Zaqueu, hoje eu vou estar na tua casa. Para na Bíblia e mostra qual foi o diálogo que Jesus perguntou para Zaqueu, alguma coisa. Onde é que está na Bíblia dizendo que Jesus falou assim: então Zaqueu, o Espírito Santo me revelou, Deus me disse que você é um cara assim, assim, assim. Eu imagino a cena, garrafa de café aqui, Jesus uma cadeira aqui, Zaqueu sentou e... Então Deus, eu fiz tudo isso errado. Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, e pererê, e para lá, e começou a confessar, dizendo que era para ter sido feito assim, assim, assado. No final das coisas, foi tão constrangido pela presença de Jesus, que ele pegou e falou assim: faz o seguinte, eu já dou a metade de tudo que eu tenho, para nós nem bater cabeça, sabe, para não saber, eu não quero saber de números mais aqui, vê tudo que tem aí, inclusive, já dá a metade, e procura isso, para saber se tem mais alguém faltando, que eu quero dar mais, eu quero reparar o meu erro. Aí eu te pergunto, diga assim comigo: Jesus, não, perdão, diga assim: o Espírito Santo, faz assim, habita em mim. Irmãos, o Espírito Santo não nos, como é que fala a palavra? Ele não nos acusa, ele nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Se o Espírito Santo, irmãos, que habita dentro de você, não tem sido capaz de te levar a uma verdade, desculpa, não é um pastor, não é uma programação de igreja, não é um retiro, não é um congresso, não é uma conferência, não são livros, não são nada. E é sobre isso que eu quero dizer para você nessa noite. Volte para o óbvio. Volte para aquilo que está ao teu alcance. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou vivendo. E nem quero saber. Para ser bem sincero, nem preciso saber. É você e Deus. É você e Deus. O Espírito Santo vai te guiar a toda a verdade. Agora, pelo amor de Deus, irmãos, não perca a oportunidade que está sendo posta. Talvez você não deve, não levo muito a sério isso. Tudo bem, isso é você e Deus. A palavra do Senhor diz que existia 5 noivas prudentes e 5 nécias. As 10 foram dormir. Mas 5 prudentes, elas primeiro se encheram de azeite e foram descansar prontas. Na hora que o noivo falou: opa, vamos para a festa. Não seja das noivas insensatas que acha que vai dar tempo para as coisas. Jesus está voltando. Nem eu, nem ninguém na face da terra pode dizer quando isso vai acontecer. Ele só diz: acompanhe os sinais. E, irmãos, e o que tem acontecido de sinais? Quem conhece? Pega a sua Bíblia e levante o mais alto. Diga assim, estão todos aqui. Isso aqui não erra, isso aqui não falha. Agora, pastor, mas é porque eu ainda tenho isso para fazer. Irmãos, quem está dizendo que tu tem isso para fazer? Só faz a parte, só faz o que tem que ser feito. Pastor, eu tenho dificuldade nessa hora. Irmãos, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia diante do Senhor. Diz também que se nós confessarmos nossos pecados uns aos outros, Ele é fiel e justo. Procura alguém e confessa o teu pecado. Fala da tua fraqueza. Talvez a tua dificuldade seja pequena diante de outros, mas diante de outros aquilo que é teu, sabe, é muito grande. Mas não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando do óbvio. O Senhor tem nos chamado a esse lugar, porque Deus tem propósito com cada um de nós. Quem crê assim, diga amém. Então eu queria que você fechasse seus olhos, em nome de Jesus. Feche os seus olhos.